Muito bom dia, minha gente querida. Graça, paz e saúde sobre a sua vida. Louvamos o nosso Senhor por mais uma oportunidade. Cada dia novo é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá e que possamos utilizar bem esse dia para glorificarmos a Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Nós todos reconhecemos que somos limitados, somos carentes, mas isso nos faz admirar e adorar ainda mais o nosso Salvador, Jesus. Eu quero começar primeiramente encorajando você a continuar orando pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Tenho mantido contato com vários irmãos, amigos, pastores, para entender o que acontece, quais são as necessidades. Então lembre-se de orar por eles. Por outro lado, eu louvo a Deus por ver que num momento de tanta dor, de tanta tragédia, quando o povo de Deus se une, milagres acontecem na terra. Eu tenho visto aqui mesmo, na nossa cidade, em Mogi das Cruzes. A nossa igreja se mobilizou para captar doações, mas quando eu vejo, as doações vêm de todos os lugares. Vêm de todas as denominações. E como é maravilhoso ver isso. Igrejas que oferecem estrutura logística. Eu não vou citar os nomes aqui, porque seriam tantas, e certamente eu cometeria uma injustiça. Mas são doações pequenas, doações grandes, todos participam de alguma maneira. Eu espero que seja um gesto que demonstre o carinho que todos temos pelos irmãos que estão sofrendo lá no Sul e também uma lembrança de que quando nós deixamos de lado as nossas diferenças, as nossas preferências, nós manifestamos o corpo de Cristo na terra. E isso é maravilhoso. Igrejas que estão acolhendo pessoas, igrejas que estão captando as mais diversas doações. Louvado seja Deus. E nós continuaremos também na Bíblica captando doações e encaminhando para um sistema logístico em parceria com muitas igrejas batistas, igrejas de outras confissões. Somando as nossas forças para oferecermos um pouco do nosso amor fraterno. A nossa declaração de missão na Igreja Bíblica é amar a Deus, amar ao próximo, servir a todos. E apesar da dor do momento, nós temos tido a oportunidade de fazer isso. E glória a Deus, nós continuaremos arrecadando tanto água, roupa, material de limpeza, higiene pessoal. O que chegar, nós vamos encaminhar para abençoar os nossos irmãos. E lembre-se, continue a orar, porque a oração é fazer alguma coisa. E eu quero também fazer um convite a você. Nós estamos muito perto de um evento importante que vai acontecer na Bíblica na Serra, que é o Summit, é a nossa terceira edição. O Summit é importante porque vai ser uma experiência, uma ferramenta de edificação para a sua vida. É uma oportunidade de você crescer, desenvolver habilidades, ser encorajado, ser inspirado, e um ambiente também seguro, mais amigável, digamos assim, para você levar aquele amigo que ainda não conhece o Evangelho. Então coloque na sua agenda, vai ser no mês 6, no dia 7 e 8, agora em junho. Já faça a sua inscrição aqui, se você está assistindo pelo Insta, no BIOS, tem ali a informação Summit 2024. Faça a sua inscrição. Bom, gente, passaram aqui algumas mensagens, eu não vi, mas estou vendo aqui do Farina, bom dia. E bom dia a todos que já mandaram aqui um recadinho, que estão participando. Vamos meditar brevemente na nossa devocional de hoje, que é uma síntese da mensagem que ministro, se Deus permitir, às 10 da manhã e às 18 horas aqui na Bíblica da Serra. Bom, o texto que nós vamos meditar se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim: Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, nós proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Quando nós estudamos o pano de fundo da carta aos Colossenses, nós vemos algumas coisas muito interessantes. Essa carta é chamada uma carta da prisão. Paulo está preso por volta do ano 60, 62, mas mesmo preso ali, ele continua exercendo essa vida missional, proposital.
Aliás, esse é o tema que nós temos desenvolvido ao longo desse mês. Uma vida missional, uma vida que não é desperdiçada. E Paulo, mesmo preso, ele continua encontrando um caminho para cumprir a sua missão. Como disse alguém, quem não quer fazer, dá uma desculpa. Mas quem quer fazer, dá um jeito. O apóstolo Paulo é o tipo de homem que dá um jeito. Ele está preso, ele não pode sair para fazer o seu ministério, mas então ele produz essas cartas maravilhosas, inspiradas. E nós agradecemos a Deus até mesmo pela experiência de confinamento de Paulo, porque não fosse a prisão de Paulo, eu e você não teríamos essas cartas tão maravilhosas que nos exortam e nos ajudam a conhecer melhor, ainda com mais profundidade, o Evangelho. Bem, a igreja estava nessa cidade, em Colossos, que seria uma região da Turquia hoje. Era uma cidade cosmopolita, com pessoas como judeus, gentios, grupos étnicos variados. E ali dentro daquela cidade houve uma infestação, por assim dizer, de falsos mestres. O apóstolo Paulo não foi o fundador dessa igreja. Quem fundou a igreja em Colossos foi seu amigo e companheiro de ministério Epáfras. E o Epáfras conta para Paulo que estes invasores doutrinários chegaram na igreja. E o que eles ensinavam? Esses homens fizeram uma mistura de doutrina judaica com paganismo gentílico, filosofia grega e produziram uma religião híbrida. Nós chamamos tecnicamente de sincretismo religioso. Misturou todas as coisas ali e colocou Jesus como, digamos, um coadjuvante. Na ideia deles, as pessoas, para terem clareza da vida, nós diríamos hoje no século XXI, para serem bem-sucedidas, espiritualmente, pessoalmente, nos relacionamentos familiares, eles precisavam ter Cristo, muito bem, mas precisariam guardar dias sagrados, praticarem dietas alimentares, adorarem anjos, seres que mediariam, então, o Deus Todo-Poderoso e as pessoas aqui na Terra. A maioria dos estudiosos dizem que, tecnicamente, esse grupo em Colossos era uma espécie de gnosticismo incipiente, quer dizer, era o começo das doutrinas do movimento gnóstico, que estaria mais cristalizado quando o apóstolo João escreve as suas cartas. O que eles ensinavam, apesar de todas essas formas que eles tinham e fórmulas que tinham, é que existia algum segredo oculto para que você pudesse ser bem-sucedido, para que você pudesse ter uma vida missional, proposital, não desperdiçada. E eles apresentavam que se você seguisse esses passos, guardasse essas datas especiais, ou praticasse essas dietas alimentares, ou adorasse esse ou aquele anjo, você chegaria lá e descobriria o segredo. Bem, evidentemente, o apóstolo Paulo responde nessa carta enfatizando a supremacia de Cristo. É o grande assunto dessa carta. Eu vou rapidamente esboçar para você. No capítulo 1, versículo 16, Paulo apresenta Cristo como o agente da criação. Cristo criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Cristo é o agente e sustentador de todas as coisas, porque ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Capítulo 1, versículo 17. Cristo é o agente da reconciliação, porque Cristo redimiu e reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Capítulo 1, versículo 20. Cristo é a divindade em encarnação. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Capítulo 2, versículo 9. Cristo é a autoridade em conclusão. Capítulo 2, versículo 10. Cristo é o cabeça de todo o poder e de toda autoridade. Esses versículos nos mostram que tudo o que precisamos na vida é Cristo. E era isso que Paulo estava dizendo àquela comunidade de fé. Vocês não precisam de Cristo mais isso, Cristo mais aquilo. Tudo o que vocês precisam é Cristo. Bom dia, Fran. Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo recadinho aqui. Então nós podemos aplicar nesses versículos de Colossenses capítulo 1, versículos 26 a 29, entendendo que o tema da carta é a supremacia de Cristo, o que nós chamamos de engenharia reversa. Ou seja, você apanha o produto final, desmonta e vai entendendo as peças e as partes e voltando até que você possa remontar novamente. Nós olhamos para Paulo, um homem espiritualmente maduro, uma cópia de Cristo que nos convida a copiar a Cristo.
alguém que viveu uma vida proposital, missional, que não foi impedido sequer pelo confinamento de uma prisão. Olhamos para ele e pensamos, puxa, como eu posso viver uma vida missional e proposital? Como eu posso suportar os desafios, o antagonismo e ainda assim viver uma vida missional e proposital? Quando olhamos para esta passagem, que é conhecida como uma passagem de proclamação, e vamos desmontando, nós podemos entender o segredo, que não era o segredo dos gnósticos. O segredo era Cristo, é Cristo. O apóstolo Paulo começa no versículo 26, e nós vamos desmontar. Ele diz assim: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Essa mensagem foi mantida em segredo. Quando nós estudamos, e há várias maneiras de verter esse versículo, uma das maneiras é dizer esse mistério, algo que estava ali por trás da cortina, e Paulo certamente se refere ao Antigo Testamento, em que as pessoas não tinham clareza do ministério do Messias e do Cristo. Mas, evidentemente, Paulo diz que chegou um tempo que esse mistério foi revelado. Pastor Juscelio, amém, Deus te abençoe, paz para você também, obrigado pela mensagem. Paulo, meu querido, bom dia, paz e saúde para você também, muito obrigado. Então, qual que é o segredo? O apóstolo Paulo diz aqui, o segredo não era toda essa parafernália religiosa que eles tinham montado ali, o segredo era e continua sendo Cristo, que foi revelado. Quando nós pensamos no apóstolo Paulo, por que ele faz de maneira tão enfática essa afirmação? Porque nós sabemos que Paulo tinha sido um rabino judeu, fundamentalista, radical, mais do que isso, um terrorista, um caçador de cristãos, que teve um encontro com Cristo. Olha só, Atos capítulo 9, a partir do 1º versículo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali entrassem para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximou de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão, ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem persegue. Jesus, o Cristo, onde começou a grande transformação desse homem, que quando olhamos lá na ponta, é um homem maduro, missional, proposital, começou com um encontro com Cristo. Deixa-me ver aqui. Cléo, bom dia, minha cunhada. Deus te abençoe, viu? Hoje dia especial com almoço em pró do projeto Fazendo Diferença. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Obrigado pela mensagem aqui. Olhamos para Paulo lá na frente, um homem que teve seu ministério tão bem sucedido, um homem que nem mesmo as prisões puderam conter a sua capacidade missional e proposital. Qual o segredo, Paulo? E Paulo nos apresenta que o segredo é Cristo, apresenta doutrinariamente na carta aos Colossenses, e Lucas apresenta narrativamente no seu livro de Atos. É claro que não significa que todos terão a mesma experiência de crise, como Paulo, que estava no caminho de Damasco, viu uma luz no céu, caiu por terra. Não. A questão não é a forma, a questão é a essência. Lídia, por exemplo, no mesmo livro, ela crê em Jesus de maneira tão discreta e tranquila. Não é a forma, é a essência. A essência é crer em Cristo. Isso mudou a vida de Paulo. E isso continua mudando a vida das pessoas. Desmontando aquele versículo para entendermos a maturidade de Paulo, primeiro, é crer em Cristo. Segundo, na engenharia reversa, é assimilar. Primeiro você vai desmontar, depois você vai assimilar. Assimilar é isso, é mais do que você entender, é você interiorizar aquilo que você conseguiu identificar. As peças e as partes agora passam a fazer parte da sua vida. Por exemplo, aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo 27, nós lemos assim: pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, os não-judeus. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiança e a esperança de participar da sua glória.
Cristo em vocês. O segredo, então, é crer em Cristo. E quando cremos em Cristo, acontece esse fenômeno espiritual, metafísico, de difícil explicação, que Cristo vem morar em cada um de nós, os que cremos. Por meio do Espírito Santo, Cristo vive em nós. Isso é assimilação. Eu não tenho apenas um conhecimento teórico. Eu tenho Cristo em mim. E o fato de Cristo viver em mim, isso regra e molda as minhas decisões e a minha maneira de interpretar a vida. O apóstolo destaca isso, Paulo, especialmente nos seus textos inspirados, a importância da presença de Cristo. Ele diz isso na carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, na sua carta aos Romanos, capítulo 8 até o capítulo 9, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Qual o segredo de uma vida missional? Qual é o segredo de uma vida proposital? Qual é o segredo de uma vida não desperdiçada? Primeiro, crer em Cristo. Segundo, ter Cristo vivendo em nós. E deixar que Cristo flua através das nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações. Que essa vida, que esse corpo, seja a vida e o corpo devotado, dedicado a Cristo Jesus. Existem várias ilustrações interessantes, mas nesse momento o tempo não me permite. Mas lembre-se disso, na sua vida, eu e você, nós precisamos de Cristo. Então, já passamos primeiro por desmontar, passamos por assimilar, agora chegamos no remontar. Paulo diz assim no versículo 28, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a todos, a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Paulo está dizendo, é possível replicar esse processo, remontar. A pessoa começa como um brucutu, um bruto, e vai amadurecendo e se tornando semelhante a Cristo. Note que a versão NVT diz apresentá-los maduros em Cristo, enquanto na Almeida, revista atualizada, e também na Almeida Corrigida Fiel, nós lemos apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra carrega a mesma ideia, porque quando se fala de perfeito aqui, não se fala de infalibilidade, não se fala de alguém que nunca erra, mas fala de alguém que está pronto para cumprir o seu propósito. Quando você apanha uma fruta e diz assim, essa fruta está perfeita, você não quer dizer que ela não tenha alguma falha. Você não está dizendo que ela seja uma fruta infalível, você está dizendo que ela está madura, ela está pronta para cumprir o seu propósito. E Paulo enfatiza isso e diz assim, todo homem perfeito, apresentar, tornar público. Você olha e vê uma cópia de Cristo na vida daquela pessoa. Olhamos para Paulo e vemos uma cópia de Cristo. E entendemos que essa cópia se dá porque ele crê em Cristo, porque Cristo vive nele. Então Paulo diz, esse processo pode ser replicado. Quando alguém crê em Cristo e tem consciência de que Cristo vive nele e Cristo passa a agir por meio dele, então nós apresentamos esse homem maduro, pronto, perfeito, em Cristo Jesus, e vemos mais uma cópia. Isso nos leva a, então, o último ponto desse texto, que é proclamar. Primeiro, desmontar. Segundo, assimilar. Terceiro, remontar. E quarto, proclamar. Paulo diz assim, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder. Veja que o texto inspirado enfatiza não uma doutrina, não um conceito, não uma teologia, mas uma pessoa. Nova Versão Internacional, nós o proclamamos. Almeida Corrigida Fiel, a quem anunciamos. Almeida Revista Atualizada, o qual anunciamos. A ênfase, meus queridos, é uma pessoa, é Cristo. E os verbos que Paulo utiliza para descrever a sua atividade de proclamação, ele diz assim, nós proclamamos, advertimos, ensinamos. Advertir pode ser aconselhamos. Ensinamos, formal ou informal. Todos esses verbos estão no presente. O que significa?
Eu e você não precisamos de Cristo, ou não precisávamos de Cristo apenas para sermos salvos lá atrás. Nós precisávamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisaremos de Cristo. O segredo de uma vida missional, de uma vida proposital, o segredo de uma vida bem-sucedida, em família, individualmente, no trabalho, na escola, na igreja, no ministério, é Cristo. Assim eu oro e peço a Deus que Cristo esteja no seu lar, Cristo esteja no seu trabalho, Cristo esteja no seu negócio, Cristo esteja no seu ministério, Cristo esteja na sua vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E Cristo em nós é, meus queridos, a esperança da glória. O que quer que você esteja vivendo, lembre-se, Cristo está com você, Cristo está em você, então apenas brilhe a luz. Muito obrigado por esse tempo, por essa prosa, Deus abençoe vocês, nós vamos encerrar aqui, até uma próxima. E deixo aqui mais uma vez o convite para você participar do Summit. Entra no link, faça a sua inscrição, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, para os seus amigos, para os seus familiares. Forte abraço, gente querida. Bênção.